Olá, olá! Começando mais um Bunda na Cadeira sem enrolação. Pedagogia dos multiletramentos. Arrojo. Roxane, bora estudar. Aula 2. Novas estéticas. Novas para mim, é claro. Também emergem com critérios próprios. Minha coleção pode não ser e certamente não será a coleção do outro que está ao lado, ou na carteira à minha frente. Assim, meus critérios de gosto, de apreciação, de valor estético diferirão dos dele fatalmente. Isso me acontece a cada aula que dou para o primeiro ano. Delas, retirarei o próximo exemplo, relativo aos animes, ou anime aportuguesado. Olha essa imagem, galera. A imagem é de um anime que utilizei em aula para discutir com meus alunos de primeiro ano de letras sobre os novos textos envolvidos nos multiletramentos e seus critérios estéticos. Apresentei a eles uma série de textos digitais de diversas ordens, animações, animes, remixes, videoclipes, etc. E pedi a eles que me dissessem se gostavam, se sim ou não, por que e a partir de quais critérios éticos ou estéticos predominaram os estéticos. Se sabiam ou se tinham por hábito fazer. Se podiam me ensinar a fazer. Olha que interessante. Nessa aula aprendi muito, mas o mais importante do que aprendi foi que os critérios pelos quais eu gostava da minha coleção e não gostava da deles podiam soar tão estranhos para eles quanto os critérios deles soavam estranhos para mim. Olha o multiletramento aí, muito bom! Não escolho aqui o anime à toa. De todas as estéticas, é a que mais está fora da minha coleção. Não gosto de rock e não tenho critérios de apreciação da produção gráfica e do traço do design japonês. Fui surpreendida pelo fato de que mais da metade da turma era apreciadora, conhecia e fazia ou tentava produzir animes. Pelo menos 15 alunos pertenciam à comunidade de anime. Todos me responderam as questões, aliás, sobre todos os gêneros. E muito bem, com critérios refinados de análise estética do ponto de vista dessa estética, é claro. Eu, boquiaberta, tentava aprender. No caso do anime em questão, lá da fotografia, eles elogiaram meu bom gosto ao escolher. Eu, é claro, tinha escolhido o que me parecia menos feio e barulhento. Disseram que era excelente. Quando perguntei por quê, eles me responderam que a escolha das imagens para compor o anime, as transições, a sincronia com o rock, a referenciação solidária, a letra eram muito bem feitas, assim como os efeitos de coloração e transição. Olha os critérios diferentes. Como produtores, eles tinham critérios estéticos referentes ao processo, difícil, até onde entendi, de produção. Creio que, a essas alturas, você já está entendendo a que tipo de trocas entre coleções culturais estou me referindo. Pelo pouco que pude entender, como produtores, eles tinham critérios estéticos muito específicos para avaliar o produto e que exigiam o mínimo de uma série de multiletramentos. Enfim, uma série de multiletramentos que não domino, mas que posso entender, e que são responsáveis pelo efeito de sentido do anime que, como consumidora acrítica, eu consumo. Quem dera eu pudesse explicar a eles, com a mesma clareza, porque aprecio o novo romance francês, do Thomas ou Machado, e levá-los a frequentá-los. No que se refere à multiplicidade de linguagens, modos ou simioses nos textos em circulação, ela é bastante evidente em meus exemplos anteriores e nos textos em circulação social, seja nos impressos, seja nas mídias audiovisuais, digitais ou não. Vamos dar uma olhada nas figuras.
aqui é da revista Capricho, de 2011. E aqui é uma tela, né, de uma matéria do Jornal Nacional. Uma matéria especial lá do Jornal Nacional. Olha o que ela diz a respeito dessas imagens. Como se pode notar nos textos aqui reproduzidos, sejam impressos, digitais ou analógicos, se é que ainda existem os analógicos, né? As imagens e o arranjo de diagramação impregnam e fazem significar os textos contemporâneos, quase tanto ou mais que os escritos ou a letra, e isso não é de hoje. É o que tem sido chamado de multimodalidade ou multissemiose dos textos contemporâneos, que exigem multiletramentos, ou seja, textos compostos de muitas linguagens, ou modos ou semioses, e que exigem capacidades e práticas de compreensão e produção de cada uma delas, multiletramentos, né, para fazer significar. Gente, muita atenção nesse slide, pode cair uma questão aqui. Aí ela traz o exemplo, ó, ela vai discorrer sobre o exemplo aqui da revista Capricho. No exemplo impresso, Capricho, né, em maio de 2011, temos linguagem ou semiose verbal na modalidade ou modo escrito. Diagramação, ocupação do espaço da página e imagens estáticas, fotos, ilustrações, tratamento da imagem, Photoshop. No exemplo da reportagem televisiva sobre malha ferroviária no Jornal Nacional, temos a semiose verbal em áudio, as falas do narrador, do âncora, do entrevistador e dos entrevistados. E na modalidade ou modo escrito, a data, por exemplo, e as imagens em vídeo, imagem em movimento, filmadas ou digitalizadas, além de outras imagens estáticas, incorporadas à edição de vídeo, como o mapa acima, escritas, diagramas e fotos antigas. Lenk, em 1998, falando de mídias e não de modos, linguagens ou semioses, antevê. A próxima geração de ambientes de aprendizagem interativos adiciona aos hipertextos imagens visuais e sons e vídeos, além de animação, o que se torna muito prático quando a velocidade e a capacidade de armazenamento podem acomodar esses significados densos de informação topológica, né? Só para a gente lembrar, o que é a topologia? Lembra que a ciência da matemática que se refere à geometria, né? Estuda os tipos de propriedades da superfície, espaços, por meio da análise de suas deformações, torções e alongamentos de objetos, né? Ou seja, esses significados densos de informações topológicas, ou seja, mais restrito mesmo. A importância dos letramentos multimediáticos correspondentes já foi discutida, mas ainda é importante notar que não é apenas o uso da hipermídia que as novas tecnologias tornam mais fácil, mas sua autoria, guarda isso. Hoje, qualquer um edita um áudio ou um vídeo em casa, produz animações de boa qualidade, constrói objetos e ambientes tridimensionais combinados com textos e imagens paradas, adiciona música e voz e produz trabalhos muito além do que qualquer editor ou estúdio de cinema poderia fazer até alguns anos atrás. E como ficam nisso tudo os letramentos? Tornam-se multiletramentos. São necessárias novas ferramentas, além da escrita manual, papel, pena, lápis, caneta, giz e lousa. E impressa, tipografia, imprensa, né? O xerox aí da vida, de áudio, vídeo, tratamento da imagem, edição e diagramação. Gente, dá para entender por que não dá mais para ficar com o xerox e só escrevendo na lousa também? Nós estamos numa era de multiletramentos. Por favor, vamos lá. São requeridas novas práticas, a produção nessas e em outras, cada vez mais novas ferramentas, de análise crítica como receptor,
Ou seja, eu tenho que ter novas práticas. Essas novas práticas aqui são requeridas para o multiletramento. Guarda esses slides. São necessários novos e multiletramentos. Nos estudos disponíveis, um dos mais destacados funcionamentos desses novos textos que requerem novos letramentos é o seu caráter não multi, mas hipertextos, hipermídias. Apesar de todas essas mudanças nos textos contemporâneos, os novos letramentos não são assim tão novos. Ou seja, para Lenk, e concordo com ele, não são as características dos novos textos multissemióticos, multimodais e hipermediáticos que colocam desafios aos leitores. Se assim fosse, nossas crianças e jovens nativos, né, aqueles que já nasceram nessa era, lembra? Olha lá, os nativos. Nós temos um outro autor tratando disso. Não teriam tanta facilidade e prazer na navegação. O desafio fica colocado pelas nossas práticas escolares de leitura e escrita, que já eram restritas e insuficientes, mesmo para a era do impresso. Se para o impresso já não era suficiente, você imagina agora. Então, pelo amor de Deus, vamos parar com essas aulas boçais, né? Jurassic Park, de Jurassic Park. Bora lá! Como funcionam, então, os multiletramentos? Em qualquer dos sentidos da palavra multiletramentos, no sentido da diversidade cultural de produção e circulação dos textos, ou no sentido da diversidade de linguagens que os constituem, os alunos são unânimes em apontar algumas características importantes. Olha a letra A. Eles são interativos, mais que isso, colaborativos. A B. Eles fraturam e transgridem as relações de poder estabelecidas, em especial as relações de propriedade das máquinas, das ferramentas, das ideias, dos textos, verbais ou não. Eles são híbridos, fronteiriços, mestiços, de linguagens, modos, mídias e culturas. Nós já vimos isso numa questão. Assim sendo, o melhor lugar para eles existirem é nas nuvens, e a melhor maneira de se apresentarem é a estrutura ou formato de redes, hipertextos e hipermídias. Vamos definir cada um desses termos. Uma das principais características dos novos hipertextos e multiletramentos é que eles são interativos em vários níveis, na interface, das ferramentas, nos espaços em rede dos hipertextos e das ferramentas nas redes sociais. Diferentemente das mídias anteriores, impressas e analógicas, como fotografia, o cinema, o rádio e a TV pré-digitais, a mídia digital, por sua própria natureza tradutora de outras linguagens para a linguagem dos dígitos binários e por sua concepção fundante em rede, web, permite que o usuário ou o leitor-produtor de textos humanos interaja em vários níveis e com vários interlocutores, interface, ferramentas, outros usuários, textos, discursos, etc. Nessa mídia, nossas ações puderam cada vez mais permitir a interação também com os outros humanos, em trocas eletrônicas de mensagens, síncronas e assíncronas, na postagem de nossas ideias e textos, com ou sem comentários de outros, no diálogo entre os textos em rede e hipertextos, nas redes sociais, em programas colaborativos nas nuvens. É por isso que o computador não é uma mera máquina de escrever, embora muitos migrados, ou seja, aqueles que não são nativos, ainda o usem apenas como tal. Essa característica interativa fundante da própria concepção da mídia digital permitiu que, cada vez mais, a usássemos mais do que para mera interação, para a produção colaborativa. Guardem aqui, produção colaborativa, interativa, o tempo todo aparece. O conceito de Web 2.0 tenta recobrir os efeitos dessa mudança, criado por Tim, não sei falar o nome dele, tem a seguinte definição na Wikipedia.
Web 2.0 é a mudança para uma internet como plataforma e entendimento das regras para obter sucesso nessa nova plataforma. Entre outras, a regra mais importante é desenvolver aplicativos que aproveitem os efeitos de rede para se tornarem melhores, quanto mais são usados pelas pessoas, aproveitando a inteligência coletiva. Adorei essa definição da Web 2.0. Essa mudança de concepção e de atuação, já prevista nas próprias características da mídia digital e da web, faz com que o computador, o celular e a TV cada vez mais se distanciem de uma máquina de reprodução e se aproximem de máquinas de produção colaborativa. É o que faz a diferença entre o e-mail e os chats, mas principalmente entre o Word, Office e o Google Docs, o PowerPoint, o Prezi, o Orkut, gente, época do Orkut, em sua concepção inicial, e o Facebook, o blog, em sua concepção inicial, o Twitter, e eu não sei, eu não conheço esse aqui. Tumblr, não sei. Gente, olha, dá para perceber que o livro já tem um tempo, né? Cadê o WhatsApp? Mas ela não cita, não é da época ainda. Todas essas ferramentas mais recentes permitem e exigem, para serem interessantes, mais que a simples interação, a colaboração. Novamente, mais que interagir, colaborar. Ora, evidentemente, a lógica interativa colaborativa das novas ferramentas, dos multiletramentos, no mínimo dilui e no máximo permite fraturar ou subverter, transgredir as relações de poder pré-estabelecidas, em especial as relações de controle unidirecional da comunicação e da informação, da produção cultural, portanto, e da propriedade dos bens culturais imateriais, ideias, textos, discursos, imagens, sonoridades. Acabando mais um bunda na cadeira, sem enrolação, as questões vão ficar para outra aula. E já finalizamos também o capítulo. Um beijo, bora estudar!